Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui conosco. Estamos iniciando mais um programa do Você Precisa Saber. Estamos com transmissão pelo canal 126 da TV RO da Embratel e canal 85 da Sky Livre e pelos nossos canais oficiais do YouTube. Eu pergunto, já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Faça isso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa saber o que nós vamos falar hoje. O nosso tema hoje é inteligência artificial. E quem está aqui conosco é uma pessoa que está bem capacitada para tal. Ele é graduado em Ciência da Computação, mestre em Informática pela UFES, com ênfase em Inteligência Artificial e Redes Neurais Artificiais para Computação do Alto Desempenho. Pós-graduado em Engenharia de Sistema e Design Educacional pela IFES e Práticas Certivas e Didáticas da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovem e Adulto. Também é professor universitário de Informática Aplicada na Faculdade Pública de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, e também é oficial de Justiça. Estamos aqui com o nosso amigo Marcos Saúde. Prazer recebê-lo novamente. Amém. Prazer é todo meu, Satisfação estar junto aqui com todos, compartilhando, um pouco aí do nosso conhecimento e daquilo que pode servir, como algo útil aí para todos. Bem, o Marcos esteve aqui com a gente falando sobre segurança cibernética e nós fizemos o convite para ele voltar para falar desse assunto tão interessante que é a inteligência artificial. E hoje eu já vou começar a perguntar, o que é inteligência artificial? Bom, é importante nós fazermos a diferenciação que existe a inteligência humana e, portanto, a inteligência artificial ela é uma inteligência produzida pela ciência, exatamente procurando imitar a inteligência humana, ou seja, aquilo que são tarefas ou trabalhos que a princípio seriam resolvidos ou seriam exercidos pela inteligência humana. A inteligência artificial ela se debruça nisso, ou seja, ela vai desenvolver programas, algoritmos, uma série de técnicas para tentar imitar o que o especialista humano faz. Essa é a grande pretensão da inteligência artificial. Marcos, e qual o princípio, o princípio do funcionamento da inteligência artificial? Toda a área de inteligência artificial, que é uma área da ciência da computação, ela vai trabalhar com modelos matemáticos. Tudo, Pastor Wallace, na inteligência artificial, a gente vê muitos resultados muito interessantes, mas tudo aquilo que está sendo feito ali foram modelos matemáticos que foram construídos, E no começo, quando iniciou a ideia de inteligência artificial na década de 1950, até antes de existir a internet, não havia uma evolução muito considerável. Mas com o surgimento da internet, as pessoas começaram a publicar informações, criou-se esse ambiente que nós chamamos de Big Data, que significa uma grande quantidade de dados. Hoje as pessoas usam, compartilham, como você falou, curta, compartilha, comente. Então tudo isso que as pessoas fazem geram informações. Essas informações são rastreadas, são coletadas e a quantidade é gigantesca. Mas isso alimenta a inteligência artificial, porque ela é toda baseada nessas informações que o ser humano produz. Então, em cima disso, são criados técnicas e existe uma sub-área chamada redes neurais artificiais, que é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro humano. Como é que o cérebro humano aprende? E aí, dentro das redes artificiais, redes neurais artificiais,
foi criada a área do machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina. Então, é possível fazer a máquina aprender, mas a máquina aprende com aquilo que o ser humano produz, de informações, né? Então, todo o princípio, ao produzir essas informações, técnicas são desenvolvidas para fazer análises desses dados e aprender, por exemplo, como é que um juiz julga, como é que uma pessoa ela escreve um texto, né? O estilo dela de escrita. Então, tudo isso é possível que a inteligência artificial faça, mas sempre com modelos matemáticos. Quer ver uma coisa aqui? Não vou tomar muito tempo. Hoje, a quantidade de sites no mundo é uma quantidade incontável, né? Nesses poucos minutos que a gente está conversando aqui, novos sites foram criados. Mas como é que você chega no Google, você começa a digitar lá uma pesquisa e rapidamente os links com páginas similares ao que você está pesquisando aparecem? Ora, fazer isso de forma textual ficaria muito lento. Então, o que na verdade é feito? Como é que o Google, por exemplo, trabalha? Totalmente com inteligência artificial. Todos os sites existentes no mundo são colocados como se fosse um ponto no espaço, e aí você, na sua pesquisa, se transforma num ponto, você busca os pontos mais próximos matematicamente, né? E ali rapidamente aparecem aquelas indicações de sites com, vamos dizer assim, assuntos similares àquilo que você está pesquisando. Então, tudo é matemática, na verdade. Tudo são modelos matemáticos. Eu vou fazer uma perguntinha a você no sentido para a gente trazer para o mundo real, dentro desse contexto que nós vivemos, o mercado hoje, alguns exemplos de aplicações da inteligência artificial. Ótimo. A gente tem diversas, né? Não dá para falar de todas, evidentemente, mas vamos falar de algumas aqui. Eu vou até pedir para, se for possível, projetar aqui. Aqui está dando um exemplo, né, do carro autônomo, né? Então, o carro autônomo é aquele carro que ele dirige sem a necessidade de intervenções humanas, né? Tem se avançado muito nesse aspecto. Então, imagina uma pessoa no futuro, né? Uma pessoa PCD. Imagina uma pessoa, por exemplo, cega. Ela poderá ter seu carro e ela entrar no carro e falar, quero ir para tal lugar, e o carro guiá-la. Ou você que queira, no trajeto, por exemplo, para algum lugar, ir lendo alguma coisa ou trabalhando alguma coisa no seu notebook, você pode entrar no carro, dar ordem e ele te direcionar para aquele local sem nenhuma intervenção humana, né? O carro sozinho mesmo, chama-se carro autônomo, né? Lá na China, em Pequim, já estão concluindo-se os testes para táxis autônomos. A pessoa, como Uber, né? Em qualquer lugar que ela esteja, ela solicita o serviço, o carro vai até ela entra no carro e o carro, sem motorista humano, conduz ela para algum local, né? Tem outros exemplos aí, podemos passar para o próximo. Aqui é o exemplo de Smart Home, que hoje também na prática já está acontecendo, que é a casa inteligente. Você hoje tem uma Alexa, que é um produto da Amazon, né? E você consegue conectar vários aparelhos na Alexa. Então aqui está dando um exemplo, ele está falando, Alexa, abre a cortina, fecha a cortina, Alexa, liga o ar-condicionado, deixa o ar-condicionado ligado durante 1 hora, 2 horas, você pode dar ordem para ligar a TV, enfim. Então, todas essas possibilidades, né, criadas pela internet das coisas. Porque houve uma época, Pastor Wallace, que nós utilizávamos a internet, assim, pessoas se conectavam. Hoje as coisas estão conectadas à internet, né? O carro está conectado à internet, à TV, né? Então, é um outro exemplo. Vamos para o próximo agora. Aqui é o exemplo das câmeras inteligentes. A câmera, ela segue a pessoa, né? Há tempos atrás nós tínhamos a câmera que ela ficava posicionada apenas num ângulo. Hoje as câmeras, elas já ao detectar uma pessoa entrando no recinto, ela pode, né, como aqui o exemplo, né, se a pessoa for para a esquerda, ela se direciona para a esquerda, para a direita. A evolução desse serviço é auxiliar as investigações, por exemplo, policiais ou detecção de atos ou atitudes que possam indicar ali uma atividade suspeita, né? Imagina uma câmera inteligente, por exemplo, dentro de um banco.
E o sistema da câmera pode detectar alguém que esteja com uma atitude suspeita, que possa indicar ali que vai acontecer, por exemplo, um ato de um crime, um roubo, né? Alguma situação assim. Imagina uma sala de aula que os alunos chegam, o professor não precisa mais fazer a chamada, porque a câmera inteligente ela mesma já vai indicar quem esteve e quem não esteve presente e automaticamente já coloca isso no sistema da escola, né? Então, outra aplicação bem interessante. Vamos para o próximo. Acho que teve mais algum aí. Aqui, um outro exemplo também que a gente fala de realidade mista, né? Metaverso com realidade aumentada. A pessoa colocou ali, já existe esse óculos na prática, tá? Já no mercado. Hoje aqui no Brasil, salvo engano, está em torno de R$20 mil. O chamado Vision Pro da Apple, né? Você põe aquele óculos ali e você consegue fazer uma série de interações envolvendo realidade virtual. A pessoa aqui, por exemplo, deitada assistindo TV, ele quer colocar a TV no teto, por exemplo. Ele quer colocar a TV em qualquer lugar, né? Então, outro exemplo aí também de uso de inteligência artificial. Vamos para um próximo aí. Aqui o exemplo do robô, né? Existem muitos tipos de robôs. Não necessariamente somente os humanoides, mas esse é o exemplo de um robô que simula um ser humano, com expressões faciais do ser humano, né? É um robô que pode fazer companhia para alguma pessoa dentro de casa. Uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, ela não quer ter a sensação de estar sozinha. Então ela aciona o robô, pode conversar, né? Pode haver uma troca de diálogos ali, ela quer fazer alguma pesquisa de coisas na internet, pedir um conselho ou pedir que explique algo, né? Às vezes a pessoa está estudando e está com alguma dúvida, né? O robô pode servir como fosse ali um professor auxiliar, né? E além de fazer expressões faciais, de interagir de forma ali bem interessante. Vamos para o próximo. Tem uma sequência aí Depois desse agora, o ChatGPT. Hoje é uma grande novidade, né? Que é essa forma agora de a gente também interagir, né? No Google, você faz a pesquisa e vem vários sites e você tem que ir em busca das informações e tentar filtrar ali. O ChatGPT ele já traz respostas prontas, né? É exatamente uma área da inteligência artificial chamada processamento de linguagem natural. É a interação com o ser humano da forma mais natural possível, né? Mas no final aqui do programa vamos trazer uma dica aí de como interagir com o ChatGPT por comando de voz, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui um exemplo interessante, né? Eu sou funcionário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e eu descobri agora há poucos dias que lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles desenvolveram esse software que é o Sofia, né? Que ele auxilia pessoas, público geral, qualquer pessoa que queira saber em linguagem simples detalhes a respeito de um processo que ela está respondendo ou de um processo que ela moveu, né? Como é que está o andamento e tudo. Então, às vezes, ela vai procurar um profissional e o profissional vai tentar explicar para ela, muitas vezes com uma linguagem muito técnica, né? As pessoas podem não entender. Às vezes, uma linguagem que a gente chama de juridiquês, né? Agora, esse sistema ele interage com as pessoas de forma completamente virtual, a pessoa em casa, ela vai lá e fala, eu quero saber sobre o processo tal. Aí quer tirar alguma dúvida, e aí a Sofia ela responde de forma numa linguagem assim, bem simples, né, para que a pessoa consiga entender. Tem um outro também que é o Savia, que também foi desenvolvido lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também usa inteligência artificial para produção de textos, agilizar os trabalhos dos servidores, dos magistrados. Há muita coisa, muitas situações que são semelhantes. Tem muitas situações que às vezes o servidor ou o magistrado precisa redigir uma sentença, um despacho, muitas vezes começando do zero. E a Savia ela já detecta, né? Muitas vezes, como que é o processo. Está dentro de um padrão, ela já traz muitas vezes o texto pronto. A pessoa, o servidor, o magistrado, ele só olha, confere e dá o ok, né? Então, basicamente, são esses exemplos aí de aplicações, né? Algumas práticas, tem muitas, né? Mas que a gente pode trazer aí para o conhecimento aí dos nossos telespectadores. Ou seja, né? Aquilo que a gente imaginava hoje já está acontecendo. Já está acontecendo. Né? Você vê eu fui na casa de uma pessoa, só para dar ilustração,
justamente é isso. A pessoa abriu a porta, acende a luz, daqui a pouco, liga a televisão. Assim, o ar-condicionado da sala, tudo por comando de voz, né? Quer dizer, que coisa, que ponto que nós chegamos, né? É a ciência se multiplicando, né? Exatamente. Mais um sinal aí, sinal da volta do Senhor Jesus. Agora, quais são os impactos em relação ao trabalho realizado pelos seres humanos? Qual é esse impacto? As pessoas têm medo As da pessoas têm medo, artificial, né? Há muita resistência, muita preocupação. É importante nós atentarmos, pastor Wallace, o seguinte. A tendência, de fato, é que a inteligência artificial ela vai realizar as tarefas que são mecânicas e repetitivas. Isso, de fato, há realmente essa tendência de que aconteça. Por enquanto, a inteligência artificial ela está sendo um bom auxílio. Então, tem muitos sistemas que dão auxílio nas empresas, por exemplo, para os executivos das empresas tomarem decisões, né, que a gente chama de BI, que é Business Intelligence, que é inteligência de negócios, né? Mineração de dados, enfim, tem uma série de técnicas e recursos que, na hora de tomar uma decisão, né, você pode fazer uso dessas ferramentas. Você pega, por exemplo, hoje o trabalho dessas pessoas que são motoristas de momentos ali, por exemplo, o Uber, né? O GPS, por exemplo, ele auxilia bastante. Então, a gente vê muito isso, assim. Por enquanto, a inteligência artificial ela está sendo ferramenta de auxílio aos trabalhos. No ano de 2018, teve um sistema chamado Radar, que ele foi utilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele pegou cerca de 280 processos, ele aprendendo como que o juiz julga, ele encontrou no sistema 280 processos com casos semelhantes e produziu 280 sentenças em menos de um minuto. Só ficou depois faltando o juiz fazer uma certa supervisão ali para dar o ok, mas veja como que é uma ferramenta que ela foi auxiliar, ela não tirou o emprego do juiz, mas ela auxiliou o juiz numa quantidade gigantesca de processos que, se dependesse só da pessoa dele, talvez iria demorar 3, 4, 5 anos ali o processo aguardando, né, ser analisado, sendo que com a inteligência artificial, com menos de um minuto, foi produzida essas sentenças porque foram detectados que eram casos semelhantes. Então, porém, assim, é bem verdade que com o passar do tempo, e creio eu que num futuro breve, a tendência é que você vê o caso do carro autônomo, né? Então, por exemplo, o emprego do motorista, né? Pode acontecer de que num futuro os carros autônomos eles, né, possam tomar conta do mercado. Mas sempre vai ter atividades para os seres humanos, né? Porque o ser humano há muitos trabalhos que dependem da inteligência que é própria do humano. A inteligência artificial é muito falha, né? Não que a inteligência humana não seja, mas a inteligência humana ela tem uma centelha que vem de Deus, né? Que tem a criatividade, ela tem um poder de inovação, de persuasão que a inteligência artificial dificilmente vai alcançar, né? Essa questão muito pessoal, né? Então, coisas que a máquina não faz, que a inteligência humana faz, né, vão ser preservadas. Empregos como, por exemplo, como professor, eu particularmente não creio que vai acabar, porque a educação ela passa muito por esses critérios muito humanos, né, do sentir ali, enfim. Mas é importante que as pessoas estejam atentas às transformações, porque a intenção de fato é que a inteligência artificial mude bastante o mercado de trabalho. Mas ao mudar, novas funções serão criadas, novos empregos serão abertos com outras variantes, né? Mas não precisa ficar com medo, é isso que eu quero dizer, né? Sempre vai ter um lugar ao sol ali, né? Para quem for esforçado. Agora, é importante entender que na era da informação, os trabalhos, né, e os empregos vão exigir cada vez mais o quê? Capacitação, estudo, né? Esforço mais mental do que físico. Bem, Marcos, nós estamos quase chegando no final do nosso programa, mas eu queria uma dica. Você dá uma dica para aqueles que nos assistem, uma dica prática para que a gente possa
usufruir mais da inteligência artificial. Tem um aplicativo que eu trouxe aqui, que é o ChatGPT, né? Pode passar, isso aqui eu já mencionei. É o ChatGPT, isso. Quando você qualquer um pode instalar esse aplicativo, ele é gratuito, tá? Quando você entra, você se cadastra ali com seu e-mail e aí abre-se essa tela. Aí eu estou até apontando com a seta ali, né? As pessoas são muito acostumadas no ChatGPT a escrever texto, né? Mas seria possível você interagir com o ChatGPT por comando de voz? Essa é a dica que eu quero deixar para hoje, né? Tá aí, é só você clicar nesse ícone, Pastor Wallace, que aparece ali, apontado pela seta vermelha, e ali vai ser dado início a um processo. Você pode conversar, né? Você pode tirar dúvida. Imagina uma pessoa estudando para um concurso público e, de repente, ela quer tirar uma dúvida de algum assunto, né, que ela leu, não conseguiu entender bem. É possível totalmente. Inclusive, eu gravei um vídeo, se puder depois editar, né, para colocar aí, eu interagindo com o ChatGPT, perguntando sobre o tempo hoje, como é que está o tempo amanhã, né, puder passar agora. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Como está o tempo hoje em Vila Velha, Espírito Santo? Hoje em Vila Velha, Espírito Santo, o tempo está parcialmente nublado, com temperatura em torno de 27 graus Celsius, mas a sensação térmica é um pouco mais alta, por volta de 29 graus. Os ventos estão moderados, soprando do norte a cerca de 24 km por hora. A previsão é que a noite será clara, com temperaturas caindo para cerca de 19 graus. E como estará o tempo amanhã? Amanhã, em Vila Velha, o tempo estará ensolarado, com temperaturas máximas de cerca de 30 graus Celsius. Os ventos serão moderados, soprando de norte-nordeste. A noite será clara e a temperatura deve cair para aproximadamente 18 graus. Parece um dia agradável para atividades ao ar livre. Ok, muito obrigado, tchau. Por nada, tenha um ótimo dia. Até mais! Muito interessante, né? Muito interessante esse vídeo que dá uma ideia bem interessante do que nós estamos falando. Bem, chegamos ao fim de mais um programa. Agradecer a presença do Marcos aqui mais uma vez, que veio aqui nos prestigiar e participar do programa. Uma honra para mim. E você que nos assiste, o programa Você Precisa Saber. Tem alguma coisa que você gostaria de saber? É a hora. Escreve aí, faz a sugestão e nós haveremos de providenciar um especialista para responder. Compartilhe, curta, compartilhe. Você tem um amigo da faculdade, um parente, um tio, um primo, um pai, que precisa dessas informações que acabaram de ser passadas? Compartilhe esse link, porque, por certo, tem muita gente que precisa saber. Então, eu te aguardo você no próximo programa. Você Precisa Saber. A todos, a paz do Senhor. Você precisa saber.